Tava pensando aqui sobre ordem de leitura, o que ler, né? Enquanto eu andava num lugar calmo aqui, e na natureza, né? Nas caminhadas que eu realizo. Normalmente as melhores ideias sempre vêm aqui. Enfim. E eu cheguei a uma ideia que talvez ler muitos autores não seja uma coisa boa. Eu não sei se vocês perceberam, mas já está em ascensão esse hábito de ler livros de literatura só pela leitura e para aumentar o repertório, principalmente em meios de leitores de livros. Há uma espécie de mentalidade produtiva, às ocultas, né? Se você lê somente o Dostoiévski, e ainda que você leia mais de um livro do Dostoiévski, você é mal visto. Como assim você só lê Dostoiévski? Você não está interessado em ler mulheres? Não, às vezes o cara até pode estar, mas só da pessoa falar nesse tom com ele perde a vontade. Mas isso é outra história, né? Outro exemplo, né? Pessoas que falam só de um filósofo, um autor, elas são tidas como papagaio, né? Tipo, meu Deus, tu só fala do Hegel, só fala do Marx, só fala do Nietzsche. E assim, eu não acho que isso é ruim, tá? Esse hábito, tá? E na verdade eu acho que isso é bom, eu vou explicar o porquê. Hoje em dia, leitura e vida intelectual já está virando um produto, um marketing também. E tudo que opera nessa lógica produtivista, mercadológica, tem sempre um padrão. O que importa é a eficiência e o quantum, por assim dizer, a quantidade, certo? Enquanto tudo que é profundo, tudo que é genuíno, que é criativo e livre, opera mais no qualitas, na qualidade, e não exatamente na eficiência, mas na criação, né? Não consigo imaginar agora um termo análogo que seja mais parecido que eficiência, né? Talvez excelência, ok? Você claramente levar algo para frente de maneira que é acima da média. E é impossível você fazer isso se você fica pulando de galho em galho o tempo todo. Numa semana você está lendo Memórias do Subsolo do Dostoiévski, na outra você está lendo Virginia Woolf, ali você está lendo T.S. Eliot, depois o John Milton, depois o Goethe, várias tradições literárias o tempo todo. Isso só vai confundir a tua cabeça. Existe muito bafafá sobre isso, de onde que uma pessoa deve começar na filosofia, na literatura. E as pessoas costumam contradizer esses discursos quando entram nesse assunto. Tem muita gente que fala, começa nos gregos, né? Segue uma lista. Eu também diria que isso não é o ideal. O que eu recomendaria? Em primeiro lugar, comece em algo adequado ao seu nível de leitura. Se você não tem o hábito diário, aliás, da leitura, não invente de ler Irmãos Karamazov, e nem o Crime e Castigo. Se você tem algum interesse no Dostoiévski por uma afinidade afetiva, sei lá, então você pode começar no Noites Brancas sem problema nenhum, sem ninguém te encher o saco. Depois tu vai com Memórias do Subsolo e progressivamente você vai aumentando a dificuldade, ok? Detesto metáfora com academia, odeio, que todo mundo usa, mas é uma boa metáfora, é uma carga progressiva. E com qual objetivo, tá? E isso deve ser necessariamente orgânico. E aqui entra o segundo ponto. Você deve ler para construir sua personalidade, para descobrir o que você genuinamente gosta, quem tu és. E aí vale muito mais do que ler diferentes autores, ter o conceito de continuidade na cabeça. E eu mesmo criei esse conceito, tá? Eu não li em lugar nenhum, mas com certeza mais gente falou disso em estudo,
em vídeo, em qualquer outro lugar de outra forma. O que eu entendo ser essa continuidade? As coisas que você lê, elas não precisam seguir uma ordem estrita e rígida, mas elas têm uma coerência uma com a outra. Então você leu Noites Brancas, que é uma fase inicial mais romântica do Dostoiévski. Posteriormente você leu Memórias do Subsolo, onde o personagem principal, o homem do subsolo, é basicamente a representação em monólogo e o antecessor do Raskolnikov. Então você partiu para o Crime e Castigo. Após você ter finalizado o Crime e Castigo, e especialmente ter gostado, você percebeu que lá havia referências eruditas como o Schiller, você ficou curioso para conhecer, então você foi lá ler o Schiller, por exemplo, a Educação Estética do Homem, que ajuda a entender e situar o Dostoiévski em vários movimentos do seu tempo, entre o romantismo, entre o neoclassicismo, entre o realismo. E agora vamos supor que você enjoou do Schiller, você quer conhecer mais da Sturm und Drang, propriamente dita, e do romantismo. Então você pode partir para o Goethe. Pode começar pelos Sofrimentos do Jovem Werther e depois já ir para o Fausto sem rigidez. Você vai entender no Fausto como o Goethe assim, é um autor simplesmente único. Não exatamente o romântico, não exatamente o Sturm und Drang, mas vai ter esses dois elementos bastante nessas duas obras. Vocês perceberam? Indo para a filosofia, né? Se você não gostou de Kant, de Hegel, muito provável que você goste do Nietzsche, por exemplo. Você já tem essa afinidade elitiva, afetiva. Então você pode começar assim pelo Nascimento da Tragédia. E aí você continua, lê 1, 2, 3, 4 livros dele. E se você chegou no ponto de gostar de 4 livros do Nietzsche, é porque é pra você. Entendeu? Sua personalidade está aí. Okay? Em outras pessoas, isso irá acontecer com outros autores, desde que elas insistam nos mesmos autores, desde que elas revisitem as mesmas obras, sem ligar porque os outros pensam. Vocês perceberam, eu citei 2 livros aqui, o Noites Brancas e o Sofrimento do Jovem Werther, são livros que você lê numa tarde. E por isso que às vezes ocorrem piadas, ele só leu Noites Brancas e agora já achasse inteligente, só leu o Jovem Werther. E claro, né, o Memórias do Subsolo também, porque o nível de ataque que esse livro vem recebendo ultimamente, ao menos em alguns meios, é surpreendente. Mas vocês perceberam que com essa continuidade, essa consistência e ultimamente constituição de uma subjetividade, né, não sobra espaço para esse tipo de relação pobre com a arte. Me lembra um aforismo do Nietzsche, uma lei do bem e do mal, né? Não é a intensidade, mas é a constância que produz sentimentos elevados e homens elevados. Não há nada de superior em si mesmo você ler Noites Brancas, Jovem Werther, Memórias do Subsolo em uma tarde. Da mesma forma, seguindo aquela lógica produtivista que eu mencionei, não há nada demais em você conseguir ler 50 páginas de um livro por dia, terminar em uma semana e ir para algo completamente diferente, esquecendo daquele livro, não meditando sobre, não tendo curiosidade, não desenvolvendo sensibilidade, gosto, gênio. Acho que isso para várias outras coisas. Eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência na leitura, tem que ter mais um espírito, uma clareza do porquê que elas estão lendo o que estão lendo, o que elas querem com isso. E, ultimamente, o quão feliz elas estão se sentindo, porque a pior coisa que você pode fazer é se pressionar, é dar murro na parede, murro em ponta de faca, só porque disseram que você tem que fazer isso. Nenhuma pessoa inteligente, muito inteligente que eu conheço, faz isso. Elas têm algumas características, eu já mencionei num vídeo passado, né? Em primeiro lugar, elas sabem que o sucesso é uma questão de escolha, não é de determinismo, não é de dom, é natural, coisa assim. Em segundo lugar, elas adiam a gratificação, né? Isso tem a ver com ter essa ordem e coerência, né? Elas não vão seguir meramente com o impulso delas que é ler ali.
E elas têm muita diversão no que fazem, ok? Elas têm uma curiosidade, elas têm uma vontade de conhecer as coisas. E é claro, e talvez isso seja até muito mais importante do que tudo que eu falei até agora, enquanto eu tento sair dessa música terrível, elas cuidam de si mesmas. Elas têm um horário para dormir todo dia, pelo menos 7 horas de sono. Elas se hidratam bem, elas comem bem, se preocupam com atividade física, tem poucas horas de tela. E isso é non-negotiable, é essencial, porque você só tem um processador de linguagem e ele presta atenção em uma coisa por vez. Preste muita atenção, a sua leitura não é válida. Se você lê, por exemplo, 10 minutos, vai depois na rede social, volta. Você lê ouvindo música, você lê pensando em 1000 coisas diferentes que você queria estar fazendo depois. Não é a mesma coisa. Tem que ter um preparo físico para ler também. É isso que eu recomendo. Okay? Isso se relaciona um pouco com o meu outro vídeo, das vantagens do especialista em relação ao generalista. Pega alguns autores que você acha que definem muito bem sua visão de mundo e se aprofunda neles. Alguns poucos autores, não muitos. No meu caso é Nietzsche, Goethe, Hölderlin, Homero, Freud, psicologia, Bataille. E veja, eu não estou dizendo que você vai ficar a vida toda preso em 5, 6 autores. Entretanto, e novamente eu insisto que é isso que produz coisas elevadas, toda erudição é a longo prazo, e bem a longo prazo. Se você consulta o glossário de autores da ciência, aquilo ali é tão enorme, mas você tem que lembrar que o autor era um adulto nos seus 37 anos. E você pode perceber que tem coerência. Eu não estou sendo um autodidata puramente, eu não estou sendo alguém se aventurando nos livros. Eu espero ter ajudado a todas as pessoas de espírito livre, curioso, empático, que querem entender mais o mundo, querem entender mais a si mesmos e possuem a mais pura das intenções, que é sempre para elas que me dirijo, caminhos de aurora.